Bom, pessoal, agora a gente vai ver que, dado uma superfície parametrizada, usando a parametrização, a gente consegue encontrar o plano tangente, o vetor normal, a superfície, através da própria parametrização, tá bom? Vamos ver como que a gente faz isso. Então, note que se essa é uma superfície e sigma é uma parametrização, então os vetores derivada de sigma em relação a u e derivada de sigma em relação a v, ou seja, os vetores derivadas, né, eles são tangentes a S no ponto sigma de uv. Lembra que, né, aqui a gente tem um sigma, uma superfície qualquer, mas lembra quando a gente estava trabalhando lá em cálculo 2, quando a gente trabalhou com superfícies dadas através do gráfico de uma função, a gente viu que as derivadas, né, parciais, as derivadas parciais, os gradientes, né, o gradiente, através das derivadas parciais, a gente tinha então uma reta tangente, né, ela dava a inclinação da nossa superfície, que era o gráfico da função, na direção daquele vetor, né, nos vetores coordenados. E vimos também a derivada direcional, né? A derivada direcional é exatamente quando a gente muda essa direção, ao invés de ser os eixos coordenados x e y, a gente pega em uma direção qualquer ali do plano, a gente obtém então uma nova curva sobre o gráfico, e essa curva então ela vai ter uma taxa de variação naquele ponto dado pela derivada direcional. Então essa derivada direcional, como dá a taxa, a gente consegue a tangente, né, daquela curva, né? E a mesma coisa aqui, né? A mesma coisa aqui. Por quê? Se a gente fixar, por exemplo, se a gente fixa v, então a gente vai ter uma função que cada u leva na imagem sigma de uv, né? Que é um ponto lá da superfície S, ok? E essa função ela vai representar uma curva em cima da superfície S, tá? Porque eu estou fixando uma direção v e estou olhando só na direção u. Isso é uma curva, né? Pega um parâmetro e leva num ponto do R3. Então é uma curva no espaço, né? E está dentro da superfície porque esse ponto pertence à superfície, ok? Então ela é uma curva sobre a superfície S e que passa por esse ponto sigma de uv. E o vetor tangente é quem? Bom, como varia só em u, vai ser a derivada dessa expressão em relação a u. A mesma coisa acontece se a gente pensa, né, com o u fixo e v variando. Então aí eu tenho uma outra curva. É como se eu fizesse, né, como se eu tivesse uma superfície e aí eu vejo a intersecção dessa superfície com o eixo x, né? Esse eixo x, quer dizer, com o plano xz, né, com o plano xz a gente tem uma direção, que é uma curva, e com o plano yz a gente tem outra curva, né? Então é mais ou menos da mesma forma. A diferença aqui é que a gente não está fazendo esse corte, né? Esse corte a gente consegue fazer quando é gráfico de função, né? Agora aqui é uma curva, uma superfície qualquer. Então essa parametrização aqui não necessariamente está em uma direção do eixo coordenado, né? É uma direção ali no meio, né? Então a curva pode uma hora ir para cima, outra para baixo, né? Não é necessariamente visto como uma seção, como um corte da superfície por um plano, tá? Então só atentos aí o que muda com relação ao que a gente tinha lá de gráfico, que era o que a gente tinha mais próximo de superfície trabalhado até então. Ok? Então a mesma coisa vale com a derivada de sigma em relação a u, né? Quando a gente fixa com v, né? Na verdade, quando você fixa u e varia v, eu vou ter uma nova curva em cima da superfície e a derivada dessa nova curva dá exatamente a derivada da sigma em relação a v, ok? Muito bem, então a gente sabe que sigma u e sigma v são vetores que são tangentes à superfície em um determinado ponto. Se eu tiver dois vetores, né? Se esses dois vetores forem linearmente independentes, eles vão gerar um plano. E esse plano quem vai ser? Vai ser o plano tangente à superfície, certo? Mas isso se eles forem linearmente independentes. Tá? Então, se eles são linearmente independentes, então o produto vetorial, né, além
desses dois vetores, se eles forem linearmente independentes, eles definirem um plano, que é o plano tangente, eles também vão definir um vetor que é ortogonal a eles. Eles definem uma única direção que é ortogonal aos dois. E essa direção não é exatamente a direção normal da superfície, né? E é ortogonal ao plano tangente, obviamente. Ok? Então, se os dois são linearmente independentes, então esse produto vetorial ele é diferente de zero e é normal a S, ou seja, ortogonal à superfície no ponto sigma de UV. Ok? Só lembrando, né, como que é o produto vetorial, como que ele é dado. Né? Então, se eu tenho que sigma de UV é dado por x de UV, y de UV, z de UV, então o vetor normal, que a gente vai denotar por n de UV, ele é dado pelo produto vetorial entre a derivada da sigma em relação a u com a derivada da sigma em relação a v, e ela é dada por esse determinante simbólico que a gente tem aqui. A gente escreve IJK, depois escreve as coordenadas do primeiro vetor, as coordenadas do segundo vetor, e o resultado é o vetor que é o produto vetorial. Ok? Então aqui as coordenadas da derivada de sigma em relação a u. Então a derivada de x em relação a u, derivada de y em relação a u, derivada de z em relação a u. E aqui na segunda linha a gente tem a derivada de sigma em relação a v. Então é a derivada de x em relação a v, de y em relação a v, de z em relação a v. Fazendo esse determinante aqui, né, o que a gente vai obter? A parcela que acompanha o vetor i, ou seja, a primeira coordenada do vetor obtido, é exatamente essa expressão, ó, esse jacobiano, né, dado pelas derivadas de y e z em função de u e v. Depois, os que acompanham j vai ser a derivada de z e x em relação a u e v. E por último, os que acompanham k vão ser a derivada de x e y em relação a u e v. E quem é a derivada de y, z em relação a u e v? Né? Um exemplo aqui, né, de quem são esses jacobianos aqui. Eu vou pegar e vou derivar, ó, quem é o primeiro? É y. Então eu vou derivar y em relação a u, y em relação a v. Y em relação a u, z em relação a u. Tudo em relação à primeira derivada, primeira função coordenada. E depois y em relação a v e z em relação a v. Bom, então agora a gente vai falar que é uma superfície parametrizada regular. Lá para o caso de curvas, a gente dizia que uma curva é regular se o gama-linha, né, o vetor tangente, era diferente de zero. Mas o que significava o gama-linha ser diferente de zero? Significava que existia a reta tangente à curva naquele ponto. Aqui, para o caso de superfícies, vai ser a mesma ideia. Uma superfície vai ser regular se ela possui o plano tangente naquele ponto. Bom, e como a gente garante isso matematicamente falando? Através dos dois vetores tangentes que a gente acabou de encontrar, que são a derivada de sigma em relação a u e derivada de sigma em relação a v. Esses dois vetores. Se esses dois vetores são linearmente independentes, significa que existe o plano tangente da superfície naquele ponto. Tá? Então a gente define, a gente diz que uma superfície parametrizada sigma ela é regular se as derivadas, né, derivada de sigma em relação a u e derivada de sigma em relação a v, são linearmente independentes para qualquer ponto uv do conjunto A. Por exemplo, né, então a gente já sabe que o gráfico de uma função f, né, que seja de classe C1, ela é uma superfície parametrizada. E qual que é a parametrização conforme a gente já viu hoje? A parametrização do gráfico de uma função, ela é dada por sigma de uv, é uvf de uv. Né? Lembra lá a parametrização de uma curva do gráfico de uma função de uma variável? Lembra? Lá atrás, né, na parte de curvas. O gráfico de uma função de uma variável lá do cálculo 1, ele é x, f de x, não era? E a gente só trocou esse x aí pelo t, e isso era a curva gama de t dada pelo gráfico, né? O traço dessa curva é o gráfico dessa função f de uma variável, né? Lá no caso, né, do cálculo 2, quando a gente observava lá. Aqui,
Então a gente diz que a gente tem uma parametrização sigma, né, que pega o v e leva em uv f de uv. Então se eu tenho uma função de duas variáveis, o gráfico da função de duas variáveis é parametrizado dessa forma. Enquanto que o gráfico de uma função de uma variável é parametrizado dessa forma. Então o gráfico de uma função de uma variável é uma curva e o gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície. Ok? Então vamos ver como que a gente pode obter o vetor normal dessa superfície aqui. Ó. Então quais são os vetores tangentes? O vetor de tangente é a derivada de sigma em relação a u. Quem é a derivada de sigma em relação a u? Derivada de u em relação a u, 1. Derivada de v em relação a u, 0. Derivada de f em relação a u, né, aplicado em uv. Agora, quem é a derivada de sigma em relação a v? Ele vai ser a derivada de u em relação a v, 0. Derivada de v em relação a v, que é 1. Derivada de f com relação a v aplicada em uv. Então, esses são os dois vetores tangentes, né? Então, ela vai ser regular se esses vetores são linearmente independentes. Bom, só olhando para a primeira parte desses vetores, a gente já consegue ver que eles são linearmente independentes, então, consequentemente, essa superfície é uma superfície regular. Ok? Então, vamos verificar de fato qual é o vetor normal. O vetor normal, então, pessoal, normal no ponto dado pela parametrização UV, em UV, né, sigma de UV, ele vai ser dado, então, pelo produto da derivada de sigma em relação a U, produto vetorial, né, às vezes ou é esse chapéuzinho aqui, ou então é um xizinho aqui no meio, né, pela derivada de sigma em relação a V. E como a gente faz esse produto? Então a gente faz o determinante simbólico, escreve IJK e colocamos os dois vetores aqui. Ó. A derivada de sigma em relação a U é 1, 0, derivada parcial de f em relação a U. Né? Vou colocar sem aplicando no ponto UV, só para a gente ter uma simplificação aqui simbólica. Aplicando então no segundo vetor, aqui na terceira linha, a gente tem 0, 1 e derivada da f em relação a v. Então, fazendo esse determinante, o que a gente obtém? Ó, então, vamos lá. Primeiro, a diagonal principal, 0, 0, k. Bom, então aqui a gente obteve k. Depois, as secundárias. 0 menos derivada da f em relação a u na direção i, depois essa aqui menos derivada da f com relação a v na direção j. Ou seja, então o vetor normal que a gente tem é o que está na coordenada i menos derivada da f com relação a u, na coordenada j, menos derivada da f com relação a v, e na coordenada z, 1, né, na direção de k. Tá? Então, esse aqui é o nosso vetor normal. Consequentemente, então, esse vetor é não nulo. Então, logo, o vetor n é não nulo. Então, n de uv é diferente do vetor nulo. E além disso, quem é a norma? Né? Quem é a norma do vetor normal em UV? A norma é a raiz quadrada, né, das coordenadas ao quadrado. Então é a raiz quadrada de 1, né, da derivada da f com relação a u em xi em uv ao quadrado, mais derivada da f com relação a v em uv ao quadrado, mais 1. Então essa aqui é a norma do vetor normal da superfície dada pelo gráfico de uma função de duas variáveis, que é C1.